9 de junho de 2024. Manchetes em dezenas de veículos ao redor do mundo anunciaram que a Arábia Saudita havia deixado expirar o acordo de 50 anos do petrodólar com os Estados Unidos. Jornalistas, analistas e criadores de conteúdo financeiro publicaram análises sobre o fim de uma era, o colapso iminente do dólar, a chegada do petro-yuan. O problema é que a maioria dessas análises estava construída sobre uma premissa que não era verdadeira. Não havia nenhum acordo formal para expirar. A Radio Free Asia, o Government Accountability Office americano e o American Institute of Economic Research investigaram o suposto acordo de junho de 1974. E o que encontraram foi o seguinte: no known formal deal stipulating that Saudi Arabia must sell oil in US dollars exists. While not formally bound by agreement, Saudi Arabia has in practice conducted all its oil deals over the past several decades entirely in US dollars. Link to leaders. Um oficial do Government Accountability Office, o órgão máximo de auditoria do governo americano, disse explicitamente que a comissão formada em junho de 1974 não continha nenhum acordo formal sobre comércio de petróleo em dólares entre os dois países. O petrodólar nunca foi um tratado, nunca foi lei, nunca foi um contrato que qualquer tribunal pudesse fazer cumprir. Foi sempre um hábito, uma convenção, um arranjo informal secreto que a Bloomberg revelou em maio de 2016, depois de 42 anos de silêncio. E aqui está a análise que esse fato revela, e que quase nenhum dos comentários sobre o petrodólar articula com clareza suficiente. Um sistema monetário que controla 20% do comércio global de energia, que sustenta a demanda por parte da maior dívida soberana da história humana, não está escrito em nenhum lugar. Existe porque todo mundo agiu como se existisse, durante 50 anos, sem questionar. E o risco que o título deste roteiro descreve não é que um acordo vai expirar. É que quando suficientes atores começam a agir como se o hábito não existisse mais, o hábito deixa de existir, silenciosamente, sem cerimônia, sem anúncio. Deixa nos comentários a sua cidade. É sempre bom saber de onde vem quem acompanha esse tipo de análise. Para entender a estrutura do que está se desfazendo, é preciso entender como o hábito foi construído. Em 1974, depois do choque do petróleo de 1973, que quadruplicou os preços da energia global, Henry Kissinger foi a Riyadh com uma proposta. The 50-Year Petrodollar Agreement, established on 8th of June 1974, following the 1973 oil crisis, was an informal arrangement between the United States and Saudi Arabia. Saudi Arabia agreed to price its oil exports exclusively in US dollars, ensuring a steady global demand for the currency. Saudi Arabia invested its surplus oil revenues in U.S. Treasury bonds and securities, recycling petrodollars back into the U.S. economy. In exchange, the United States provided military aid and protection to Saudi Arabia and its monarchy, cementing a strategic alliance. High trade, 3 compromissos. Petróleo em dólares, lucros em treasuries, segurança americana para o reino. O acordo nunca foi ratificado, nunca foi publicado. Foi um handshake entre um secretário de Estado e um príncipe saudita que reorganizou silenciosamente a arquitetura financeira do mundo. E funcionou porque a Arábia Saudita era o maior exportador de petróleo do planeta e porque o resto da OPEC seguiu seu exemplo. As one of the top members of OPEC, Saudi Arabia's compliance meant other OPEC nations followed suit. This ensured the continued pricing of oil in dollars. iTrade, o resultado, foi uma correia de transmissão monetária que nunca foi desenhada num papel, mas que funcionou com a precisão de uma máquina durante 5 décadas. País X precisa de petróleo. Para comprar petróleo, precisa de dólares. Para obter dólares, exporta para os yuans, ou emite dívida em dólares, ou mantém reservas em dólares. A Arábia Saudita recebe dólares pelo petróleo. Compra treasuries americanos com esses dólares. Os europeus se financiam a taxas mais baixas porque há demanda permanente por seus títulos. E gastam parte desse financiamento barato mantendo a presença militar que garante a segurança da Arábia Saudita. O círculo fecha. Perfeito. Autoalimentado. Sem contrato. Só hábito e interesse mútuo. Mas aqui está o que mudou. Silenciosamente, antes mesmo da guerra de 2026. O interesse mútuo começou a mudar de geometria. Saudi Arabia has recently worked to diversify its alliances, including increasing its ties to Russia and China. Saudi Arabia has ambitions to establish itself as a regional powerhouse, and this involves a complex balancing act, says Carla Norloff, a professor of political science at the University of Toronto and a non-resident senior fellow with the Atlantic Council. Intercept Brasil. Diversificação. Não ruptura. Não declaração de guerra ao dólar.
Só o comportamento racional de um país que percebeu que colocar todos os ovos na cesta americana tinha riscos que não eram visíveis em 1974. Em 2022, quando o Ocidente congelou 282 bilhões em reservas russas, a Arábia Saudita observou com atenção específica, não porque Riad simpatizasse com Moscou, mas porque em Riad havia 250 bilhões em treasuries americanos. E a pergunta que qualquer ministro de finanças racional faria depois de ver o que aconteceu com as reservas russas é simples. Se isso pode acontecer com a Rússia por razões que Washington decidiu unilateralmente, o que impede que aconteça conosco em alguma futura crise que Washington também decidir unilateralmente? Essa pergunta não tem resposta tranquilizadora, porque a resposta honesta é que nada impede. Não há tratado. Não há proteção jurídica internacional efetiva. Há apenas a esperança de que os interesses continuem alinhados. E alinhamento de interesses que existia em 1974 entre os United States e a sua Arábia Saudita está se tornando mais complexo, exatamente porque o maior cliente da Arábia Saudita não são mais os Estados Unidos. China is now the world's largest oil importer, purchasing 1.55 million barrels per day em 2025. Google Translate. Quando o seu maior cliente é a China e a China prefere pagar em yuan, e existe infraestrutura para processar essa transação em yuan, a pergunta que o ministro de Finanças saudita faz não é mais se o dólar vai continuar dominando. É quanto custa manter o dólar exclusivo quando há alternativas que o maior cliente prefere. Essa matemática, silenciosa e desprovida de drama geopolítico, é mais corrosiva para o petrodólar do que qualquer declaração de BRICS ou qualquer guerra no Golfo, porque não exige ruptura ideológica. Exige apenas otimização de negócios. Agora, o dado que conecta a teoria ao mundo real de 2026. Em 2018, a China lançou o Shanghai International Energy Exchange, uma bolsa de futuros de petróleo, denominada em yuan. Yes. The Shanghai International Energy Exchange trades yuan-denominated crude futures, accounting for 10,5% of global crude trading volume by 2020. Diário de Aveiro 10, 0,5% do volume global de futuros de petróleo já era negociado em yuan em 2020, apenas 2 anos após o lançamento. Em 2023, China e Arábia Saudita completaram sua primeira transação de petróleo denominada em yuan. Em 2025, a Rússia tinha todos os seus contratos de petróleo com a China denominados em yuan. Irã, Venezuela e Indonésia também já tinham frações do comércio com a China em yuan. As of early 2026, approximately 166 million barrels of Iranian oil sat in floating storage near Chinese ports, representing a tangible flow of crude settled in yuan. FINEP 166 milhões de barris. Em armazenamento flutuante próximo a portos chineses. Petróleo real. Liquidado em yuan real. Fora do sistema do dólar. Fora do alcance do SWIFT. Fora da capacidade de sanção americana. Esse não é um número simbólico. É o equivalente a mais de 12 dias de toda a produção americana de petróleo, guardado em navios. Tanque operando completamente fora do sistema que o petrodólar deveria tornar universal. E a infraestrutura que permite isso existir não é recente. By November 2025, Enbridge had already processed over 55.5 billion in transactions, with the digital yuan accounting for 95% of the volume. Gov.tbr, 55,5 bilhões de dólares equivalentes processados por um sistema que os Sapitanarer não controlam, não podem monitorar com a mesma granularidade do SWIFT e não podem sancionar da mesma forma. Agora, a análise que vai além do que a maioria dos roteiros sobre petrodólar consegue articular com precisão. O risco real não é que a Arábia Saudita vai anunciar amanhã que vai vender petróleo só em yuan. Esse anúncio nunca vai acontecer porque não é como sistemas monetários funcionam. O risco real é mais silencioso e mais difícil de rastrear. É que a fração de comércio de petróleo que acontece fora do dólar vai crescer gradualmente, transação por transação, contrato por contrato, sem que nenhum evento específico marque o ponto de virada. A demanda estrutural por dólares vai cair. Não de uma vez, em pequenas frações de ponto percentual ao ano. Mas cada fração de ponto percentual que cai é demanda que não compra treasuries americanos. E demanda que não compra treasuries é financiamento que os Aeroneua precisam obter de outros compradores. Há taxas maiores, porque quando a demanda cai e a oferta de treasuries continua crescendo, para financiar déficits de 7 a 8% do PIB, o preço de equilíbrio é yield mais alto. Yield mais alto é custo de financiamento mais alto.
custo de financiamento mais alto sobre 38,86 trilhões em dívida, é uma diferença de dezenas de bilhões de dólares por ano no orçamento federal americano. Esse mecanismo de transmissão, de erosão do petrodólar para custo fiscal americano, é o que o título chama de risco que quase ninguém percebeu. Não porque seja secreto, porque é lento. E riscos lentos não geram manchetes, até que a acumulação de lentidão produza algo que não pode mais ser ignorado. The notion of a formal petrodollar agreement is a myth, and the US dollar remains a resilient currency. Intercept Brasil. Essa frase do Birches Group é tecnicamente correta sobre o presente. O dólar é resiliente. O dólar ainda está em um lado de 89% de todas as transações cambiais globais. O sistema do petrodólar ainda processa a maioria do comércio de energia do mundo, mas resiliência é uma medição do presente, não é uma garantia do futuro. E a diferença entre o presente resiliente e o futuro incerto está sendo construída numa série de decisões práticas que não geram manchetes, mas que acumulam consequências. A decisão de um refinador japonês de diversificar parte de seus contratos de petróleo para yuan para reduzir a exposição cambial. A decisão de um banco central do Golfo de aumentar sua participação em ouro de 5% para 8% das reservas. A decisão de uma trading house europeia de abrir uma conta no CIPS para processar transações que antes passariam pelo SWIFT. Cada uma dessas decisões, individualmente, é irrelevante. O padrão que formam, coletivamente, é o que Ray Dalio chamou de erosão gradual de um regime monetário que sempre pareceu permanente, até que não pareceu mais. The petrodollar system that has underpinned American financial dominance since 1974 is weakening. Gulf states are diversifying away from U.S. treasuries into equities and non-dollar assets. Saudi Arabia is no longer exclusively tied to the dollar. The 2026 Gulf War has fractured the security for currency bargain that sustained the system. Google Translate fraturado, não destruído. Fraturado. Uma fratura é diferente de uma ruptura. A fratura distribui tensão de formas que não são visíveis na superfície, até que as rachaduras se tornam grandes o suficiente para comprometer a estrutura. O petrodólar tem fraturas que em 1974 não existiam, que em 2000 não eram visíveis, que em 2010 eram teóricas, que em 2020 eram possíveis, que em 2026 são mensuráveis em dados de reservas, em volume de transações no CIPS, em barris liquidados em yuan em armazenamento flutuante próximo a Xangai. O risco que o título descreve não é crise amanhã. É a convergência de uma erosão que já começou com o momento em que o financiamento da dívida americana precisar de mais do que hábito histórico para atrair compradores suficientes. E esse momento não tem data, mas tem condições. Déficit crescente, demanda estrutural por treasuries declinante, alternativas monetárias, operando em escala. Confiança institucional americana sendo testada por guerras, tarifas e bloqueios que os aliados não esperavam. O acordo, que nunca existiu formalmente, está se desfazendo da mesma forma que foi construído. Sem cerimônia, sem anúncio. Transação por transação, reserva por reserva, barrel por barrel.